Então, Lala, vamos fazer o seguinte, sobre essa sua pesquisa, né, que você chama pesquisa de gabinete, né, a pesquisa da Ilha João Donato, você foi até o local, muitas vezes lá você é recebida pela família lá envolvida, né? Já virou da casa, mas a sua pesquisa de gabinete fez você estudar sobre Alpha Centauri, e eu queria que você já começasse a falar pra gente aí um pouquinho sobre esse assunto, e aí vão vir as perguntas, a gente repassa. Então, isso foi um efeito da pandemia, né? Com a pandemia, a gente não poderia, muito menos, ir para o interior do Maranhão, e é claro que a gente continuava pesquisando, então eu comecei a estudar alguns aspectos do fenômeno UFO, né? Através da casuística que já existe, né? E tentando, a minha pergunta era, porque eu sou antropóloga, né? Então o que me interessa no fenômeno UFO é o humano, que ele seja humano terrestre ou extraterrestre. Então nós começamos a refletir sobre o que seria o método para conhecer essas humanidades extraterrestres. Que humanidades são essas? São aqueles contatos, né, que se apresentam como humanos como nós. São muitos, inúmeros relatos da casuística mundial em que os extraterrestres se apresentam como tão humanos quanto nós, apesar de terem diferenças morfológicas, mas se apresentam como humanos. Então, eles têm essa afinidade conosco. Então, como antropóloga, eu me interesso por isso. Que exo-humanos são esses? Quem são essas civilizações? Né? Quem são esses seres que vêm aqui dizer coisas para a gente, ou não dizer, confundir as nossas bolas? Quem são eles? Né? Então, claro que, como antropóloga, eu tenho uma abordagem racional desse fenômeno, né? Porque eu acho que a única coisa que realmente nos une a todos os humanos é o conhecimento que é trazido pela razão, tá? Porque todo conhecimento subjetivo ele não é comunicável a todos, né? O que se comunica a todos é o conhecimento científico, né? Então, a minha ciência, que é uma ciência humana, que é a antropologia, tem os seus próprios métodos, né? De modo que eu desenvolvi, ao longo dos artigos que vocês podem encontrar em lalabarreto.com, o método para que a gente possa considerar como autênticos e coisas que nós possamos acreditar, né? Os relatos que são as informações contidas nos relatos desses extraterrestres, tá? Então, eu fui levada a estudar alguns casos emblemáticos, né, da ufologia mundial, né, submetendo esses casos a esses imperativos, né, eles teriam que responder alguns dos requisitos que eu coloco como o que torna acreditável aquilo que está sendo relatado. Então, tem um relato muito incrível, que é o relato da Elizabeth Clarer, né, que é um relato da década de 50, em que essa senhora foi contactada desde a infância, na África do Sul, e ela, quando já na idade adulta, esses contatos, eles continuaram, quer dizer, ela foi uma pessoa que esteve o tempo todo, né, em contato com alguma coisa, aguardando alguma coisa. Quando ela viu, teve 3 avistamentos na infância dela, e durante toda a vida dela, ela esteve ligada, de alguma maneira, a essa questão, até que um dia uma nave pousa. Temos que dizer que centenas de pessoas viram o que ela viu, a nave. Bom, e essa nave pousa e ela é levada, então, dentro de uma
de uma nave, só que ela foi convidada a ir, ela não foi abduzida propriamente. E ela entrou lá naquela nave e teve, então, um contato com o grande amor da vida dela, que era o astrofísico Eikon. Tá? Então, o Eikon e sua tripulação, ele era o chefe daquela missão, ele parece que a observava desde que ela era criança, tá? E dizendo que eles eram uma civilização que teria vindo de Vênus, tá? No momento em que Vênus, por uma explosão solar, Vênus foi totalmente devastada, então a civilização deles veio para se estabelecer na Terra. E ela seria uma descendente, tá, dessa civilização dele, que em determinado momento eles já estavam por aqui, eles chegaram aqui no início do Pleistoceno, do período Pleistoceno, depois dos dinossauros, porque justamente essas explosões solares devastaram os dinossauros no nosso planeta, e eles aqui se estabeleceram, fundaram uma civilização, mas continuaram a estudar o Sol, e chegaram à conclusão de que o Sol era uma estrela variável, letal para qualquer civilização humana de longo prazo. Tá? Que a nossa civilização aqui só dura 10 mil anos, o que é verdade. Né? Nós não temos civilização que tenha durado mais do que esse tempo. Bom, e eles, então, vão embora para o sistema estelar de Alfa Centauri. Isso tudo está contado na autobiografia da Elizabeth Clarer, que se chama Além da Barreira da Luz. Tá? E lá, por que eu peguei também esse depoimento como uma coisa interessante de ser estudada? Porque a física contida nesse bate-papo, o que o Eikon transmitiu para ela sobre o funcionamento das naves, é consistente com a física quântica, que estava apenas começando na década de 50, tá? E, além de ser consistente com a física quântica, essa física quântica apresentada por ele é consistente com o que nós observamos do comportamento dos UFOs. Então, é uma coisa que tem uma coerência, né? Uma consistência. Ela nunca foi, como os outros contatados, objeto de difamação. Ela sempre foi, o relato dela foi tomado com seriedade. Inclusive, ela participou de programas de estudos de discos voadores nos serviços secretos inglês e sul-africano. Então, ela tem toda uma credibilidade, só que que a história dela é inacreditável mesmo, porque ela diz que ela teve um filho com o Eikon, e que ela foi a Alfa Centauri, então ela descreve esse planeta, ela descreve as pessoas, ela descreve as relações. Então, o que era importante fazer? Ficar maravilhado com o contato com o relato dela? Não. Então, nós fomos procurar, tá, o que a ciência sabe hoje sobre Alfa Centauri e sobre a possibilidade de existir uma civilização lá. Então, existe nessa pesquisa, que vocês podem ler esse artigo no blog, é bem interessante de ler, é muito fácil e agradável a leitura. Então, vocês verão que por exemplo, a nossa ciência considera o Sol como uma estrela pouco variável, porque aqui é o único planeta que nós conhecemos que existe vida e pulula vida aqui. Tá? Então, tem várias coisas que, por exemplo, ele fala que os 7 planetas, dos quais o planeta dele, estão em Próxima Centauri. Só que nós sabemos que Próxima Centauri é uma anã vermelha altamente radiativa, tá? Que impediria qualquer civilização de viver ali. Então, tem toda uma pontuação
tá? Entre o que nós sabemos hoje sobre aquele sistema e o que ele diz que forçou a mudança da civilização dele para lá. Tá? Então, essa é uma abordagem, né, para a gente, primeiro, extrair mais conhecimento dos relatos, não é? Não é simplesmente ouvir um relato e dizer, poxa, que legal. Né? Da gente ir além dos relatos, né? Introduzir uma racionalidade que esclareça algumas coisas. E uma das coisas que ficou claro neste relato dela é que existe um acobertamento extraterrestre contra a origem quando eles falam de onde eles vêm. Eles dizem que vem de Alpha Centauri, porém, esse sistema é um sistema triplo, e ali eles confundem um pouco as informações, você fica sem saber exatamente em torno de que estrela está a civilização deles. Tá? Então, é uma coisa interessante para a gente ir além do relato, né? Para a gente extrair conhecimento além do relato. E esses conhecimentos só podem ser extraídos quando a gente aplica um método, né? Que é a base de toda a abordagem científica. Eu gosto de fazer uma abordagem científica, eu procuro isso, né? A ciência, e, bom, claro que considero todas as outras abordagens de ufologia. Já me aconteceu de fazer palestra sobre a ufologia espiritualista, por exemplo. Outro dia eu fiz, no Pilares de Hermes, uma palestra sobre os arcturianos, né? E me interessou esse negócio dos arcturianos. A nossa amiga Beth Bessa, que está aí no chat, eu fiz uma espécie de não uma terapia, mas, enfim, uma sessão com ela, e foi muito interessante tudo que aconteceu. Mas tudo isso, para mim, é subjetivo. São experiências que eu faço porque eu sou uma estudiosa. Mas eu não posso generalizar para todo mundo a experiência que eu tive, certo? Aí, bom, fui ver quem eram os arcturianos, como que eles se apresentam, o que eles dizem que eles querem, o que é, o que não é. Entendeu? Porque não é a minha experiência, ela esclarece a mim e alguém que acredite no que eu estou contando. Mas ela não acrescenta conhecimento para todos nós, né? E eu acho que a responsabilidade da pesquisa é produzir conhecimento que todos possam considerar como válidos. Nem sei mais do que eu estava falando. Sobre essa característica dos humanos, né? Você disse que eles são parecidos com os humanos 100% ou somente lembram, assim? Não, eles não são 100%, né? Tem várias raças, né? Tem várias etnias, mas o que, por exemplo, os humitas dizem é que a inteligência humana tem sempre a nossa forma, cabeça, tronco e membros. Uhum. Pode ter os dois braços mais longos, pode ser 5 dedos, 4 dedos, uma cabeça maior, uma cabeça menor, um pé grande, pé pequeno. Isso aí são diferenças morfológicas, mas eles dizem textualmente lá numa das cartas dos humitas que a inteligência em todo o universo ela toma a forma humana. Tá? Mas isso também não é muito certo, porque tem outros tipos de inteligência que também se manifestam de outra maneira. Uhum. Mas nós temos muitos casos na ufologia em que isso é verdade. Até os próprios greys, né, eles têm uma forma humana, né, cabeça, tronco e membros. Sim. Embora você possa pensar que os greys são entidades biológicas, né? Tipo robô, né? Robôs biológicos, né? Então, mas isso é outra discussão. Mas se eles produziram um robô biológico com a nossa forma, isso deve querer dizer alguma coisa também.